Aquela pessoa que confia em Deus, que deposita no Senhor sua confiança, ele terá segurança na sua trajetória de vida. Em meio às adversidades, em meio às lutas, os problemas e as dificuldades que nós vamos enfrentando dia após dia, se nós depositarmos a nossa confiança, nós teremos segurança por termos Cristo Jesus abençoando as nossas vidas. Este salmo é um salmo dos filhos de Corá, não é um salmo de Davi, é um cântico. Todo salmo é um cântico, é um louvor, mas dentro deste cântico, deste louvor, tem uma mensagem, e esta mensagem é o que nos interessa, é justamente esta mensagem que edifica e que transforma as nossas vidas. Veja bem, o salmista, os filhos de Asaf, esses salmistas, os filhos de Corá, eles começa dizendo nesta mensagem que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Veja bem, irmãos, a felicidade daquela pessoa que tem Deus como seu refúgio. Refúgio é um abrigo. Geralmente, quando se falava de um refúgio, era no meio de uma tempestade. A pessoa estava vivendo uma tempestade ou acontecendo uma tempestade, e ele procurava um abrigo, um refúgio, onde ele pudesse se proteger daquela tempestade. O salmista está dizendo neste salmo que Deus é o nosso refúgio, é o nosso abrigo, e não somente o nosso abrigo, mas ele é também a nossa fortaleza. Na hora da angústia, na hora da adversidade, na hora da tempestade, quantas tempestades vêm sobre as nossas vidas? Na hora dessa tempestade, dessa adversidade, Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. O que significa? Significa que Ele vai nos proteger, vai nos dar forças para nós continuarmos. Se Ele é a nossa fortaleza, Ele vai nos dar condição de superar, de superação, superar as dificuldades, superar as lutas, as adversidades. Se nós depositarmos nele a nossa confiança, a nossa segurança, nós estaremos, sem querer falar de redundância, protegidos. Então, eu quero vos convidar nesta noite para nós depositarmos a nossa confiança, toda a confiança, para termos segurança no Deus Todo-Poderoso. Veja que ele continua dizendo, eu vou externar esse salmo, são apenas 11 versos. Portanto, nada temeremos. Verso de número 2. Portanto, nada temeremos. Não iremos temer nada. Quando está dizendo nada aqui, não é uma sinédoque, não é uma figura de linguagem. Sinédoque é a figura de linguagem que toma o todo pela parte ou a parte pelo todo. Neste caso aqui, quando diz nada temeremos, não é uma figura de linguagem, é linguagem literal. O cântico é literal. Quem deposita confiança em Deus, quem confia nele, não temerás nada. Pode acontecer o que acontecer, esta pessoa não vai temer nada. Ele não vai ter medo de recessão, de inflação, ele não vai ter medo de passar fome, de morrer, ele não vai ter medo de coisa ruim, não. Por quê? Porque a confiança dessa pessoa está depositada em Deus. Eu quero te convidar a depositar confiança em Deus a partir de hoje ou a partir da tua vida. Você já deposita a confiança, mas eu quero que você confie mais. Que você confie mesmo, sem sombra de dúvida. E se você, nós fizermos isso, quem sabe nós venhamos a dizer, nada temeremos. Nada temeremos. Veja que ele vai mais além. Ainda que a terra trema, ainda que a terra venha a tremer, ainda que ocorra terremotos, ainda que ocorra maremotos, ainda que os montes
se transportem para os meios dos mares, ainda que haja uma fúria vulcânica terrível, ainda que haja um abalo sísmico, ainda que as coisas saiam de controle, ainda assim nós não temeremos. Nós temos que depositar a nossa confiança em Deus. E mesmo que isto aconteça, nós não iremos temer. O salmista está dizendo, pode acontecer, a terra pode tremer, os montes podem se transportar para o meio dos mares, mas eu vou confiar em Deus, eu vou continuar confiando nele. Ele será a minha proteção, o meu abrigo, o meu refúgio. Ainda que essa adversidade venha, problemas naturais, problemas de ordem social, caos social, problemas de ordem política, caos político, pode acontecer o que for, eu vou continuar depositando a minha confiança em Deus. Deposite a confiança em Deus. Quem deposita a confiança em Deus não cochila em dois pensamentos. Quem deposita a confiança em Deus não anda cocheando em dois pensamentos. Ele sabe em quem confiou, ele sabe em quem depositou o seu depósito. E como dizia o apóstolo Paulo, ele diz também, eu sei que aquele em quem eu confio, ele é poderoso para guardar minha vida até aquele grande dia. Ele é poderoso para te guardar. Deus é poderoso para te guardar, e Ele vai te guardar até aquele grande dia. Ainda que as águas se encrespem e se lancem com fúria contra os rochedos, tempestades, mar bravo, ondas altas, isto fala de adversidade, isto fala de problemas. Isto fala de dificuldade na vida do ser humano. Claro que a linguagem, como eu mencionei aqui, a princípio é literal e tem que ser entendido assim. Mas, quando eu não consigo entender desta forma, eu aplico a linguagem figurada, a linguagem simbólica. Então ele diz, ainda que as águas se encrespem, ainda que as águas fiquem furiosas, não tem problemas, eu vou continuar confiando em Deus. Ainda que me tire tudo, ainda que tente me tirar a própria vida, ainda que os meus recursos financeiros entrem em decadência, ainda que venha problemas de saúde na minha família, ainda que as dificuldades sejam monstruosas, sejam tamanhas, eu vou continuar confiando em Deus. Pode acontecer o que for, ainda que eu perca o emprego, ainda que venha acontecer determinadas coisas que saiam fora de controle, pode sair fora de controle, eu vou continuar confiando em Deus. Igreja de Vila Santo Antônio, confie em Deus. Deposite a tua confiança em Deus. A pessoa que confia em Deus, irmãos, com certeza ele vai ter vitória, mas cedo ou mais tarde as bênçãos começam a chegar. Não tem mal que dure para sempre, não tem bem que dure eternamente, e não tem mal que dure para sempre. Se não tem coisas boas ou ruins que dure para sempre, no sentido humano, e eu estou falando no sentido humano para você não me interpretar mal, então confia em Deus, porque a adversidade passa, a luta vem e passa, o mal vem e passa, o problema financeiro vem e passa, mas aquele que confia no Senhor, este permanecerá eternamente, diz a palavra de Deus.